Eu vou agora chamar o pesquisador Manuel Teixeira para apresentar a sua pesquisa. Manuel, vou falando enquanto você coloca a sua apresentação. Possui graduação em apresentação em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, especialização em iluminação e design de interiores, mestrado pela UFBA, atua como docente na Universidade de Salvador desde 2015 e faz parte do quadro de pesquisadores do GEA-OSP da UFBA. José Manuel irá falar sobre a dengue em Salvador, uma questão ambiental urbana. Fique à vontade, Manuel. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Aproveitar, então, para saudar aqui a mesa, saudar o professor Antônio Pedro e os demais participantes aqui do seminário do GEA-OSP. E quero falar também que eu estou muito feliz em estar mais um ano aqui apresentando a minha pesquisa. A minha pesquisa é a minha dissertação de mestrado. Como a Amélia já falou, a dengue em Salvador, uma questão ambiental urbana. Para aproveitar um pouco melhor esses 20 minutos concedidos, eu não vou entrar em todo o trabalho desenvolvido. A minha dissertação, ela tem 3 capítulos, eu só vou entrar no capítulo Meio Ambiente Urbano e a Dengue em Salvador, mas eu me coloco à disposição, caso alguém tenha interesse a respeito do tema, alguma curiosidade, e no decorrer da apresentação, que vai ser um pouco densa, eu vou passar de uma maneira, muito conteúdo de maneira rápida, tomem nota que a gente vai explorar o conteúdo, tá bom? Então, seguindo aqui, soltei meu tempo também. Seguindo aqui, é importante a gente entender a cidade enquanto espaço geográfico, e esse espaço geográfico que tem as suas características sociais, econômicas, naturais, físicas próprias, e essa cidade, no mundo que a gente vive, que é um mundo subdesenvolvido, ela tem algumas características que a colocam, que tornam ela particular, essa cidade do mundo subdesenvolvido. É importante a gente destacar que, ao passo que as manchas de expansão urbana elas avançam de maneira agressiva no espaço natural. E aí, eu já vou trazer aqui Carvalho e Pereira, em 2018, falando de Salvador. Ele fala que a consolidação urbana aqui em Salvador destruiu áreas verdes, aterrou nascentes, lagos, impermeabilizou o solo urbano de maneira excessiva e desvalorizou a paisagem natural. Nesse bojo, e seguindo aqui, Silva fala a respeito das determinantes sociais, os problemas das desigualdades, como a pobreza e a baixa qualidade de infraestrutura, interferem diretamente, sim, na saúde dos indivíduos que vivem nas cidades. E é importante a gente entender o Brasil enquanto país subdesenvolvido e entender que patologias infecto-contagiosas e parasitárias, nesse bojo eu vou destacar as arboviroses e principalmente dengue, zika e chikungunya, elas têm uma presença marcante. Inclusive na nossa cidade aqui, Salvador, ela está presente de maneira endêmica. Há mais de 10 anos. E eu vou mostrar isso daqui para vocês, tá bom? Então, assim, destacando aqui no Brasil, 4 primeiros meses do ano de 2020, aqui está falando de 29/12 de 2019 até 11/4 de 2020, quer dizer, esse começozinho do ano, foram notificados, no ano de 2020, 557.750 casos de dengue no Brasil. É muito. A gente está vivendo um momento de pandemia, Covid, tudo bem que a proporção de números está muito grande, às vezes a gente fica um pouco frio em relação a números, mas eu quero que vocês entendam que a dengue tem uma quantidade de casos e notificações muito alta, sim, tanto aqui no Brasil, como na América Latina, quanto nos países tropicais. Aí vai a América Central, vai a Ásia, Oceania, e principalmente os países em desenvolvimento. E aí o Brasil é destaque, eu vou até pontuar outro caso. No ano de 2019, a gente viveu uma grande epidemia de dengue aqui na América Latina, com 2 milhões de casos. Desses 2 milhões de casos de 2019, 1,5 milhão desses casos ocorreram aqui no Brasil. Então, só para vocês terem noção da proporção de 2020, com 557 mil casos nesse começozinho do ano, nesses primeiros meses do ano, pra vocês terem noção do quanto que a dengue ela atinge, sim, a população brasileira e o quanto que ela interfere no estado de saúde das populações,
tá bom? Seguindo aqui, Salvador, na Bahia foram notificados 21 mil casos, não é? Então, assim, o objeto do meu trabalho, ele se refere às relações entre o meio ambiente urbano e a incidência da dengue, com enfoque em Salvador, e o objetivo da minha dissertação, meu trabalho, é pesquisar, é investigar as relações entre as condições do meio ambiente urbano e a propagação da dengue em Salvador. Para isso, foi necessário analisar as relações entre a saúde humana e o meio ambiente urbano e estudar a propagação da dengue nos espaços da cidade. É importante eu parar um pouquinho aqui para falar de metodologia também. É um trabalho que tem um enfoque metodológico muito forte. Então, assim, foi necessário fazer uma pesquisa sistemática e uma pesquisa exploratória. Essa pesquisa sistemática ela teve um enfoque em entender o estado da arte do tema meio ambiente urbano e dengue aqui no Brasil e no mundo. Nessa pesquisa sistemática foram identificados 113 trabalhos, depois dos critérios de inclusão foram selecionados 33 trabalhos, e desses 33 trabalhos, destacou-se o quê? Dengue, aspectos epidemiológicos, meio ambiente urbano e saúde, meio ambiente urbano e dengue, geografia da dengue, fatores climáticos e socioeconômicos. Mas é muito importante a pesquisa sistemática, porque através dela foram identificados as variáveis que os pesquisadores estudam aqui no Brasil a respeito da dengue na cidade. E aí, isso foi de grande contribuição para poder desenvolver o trabalho, para entender o que fazer e desenvolver o trabalho. E aí vou destacar a pluviosidade. Isso da pesquisa sistemática, viu, gente? Resultados da pesquisa sistemática. Então, pluviosidade, temperatura, densidade populacional, padrões de infraestrutura urbana e fatores socioeconômicos. Todas essas variáveis são relacionadas com dengue. Em paralelo, e na desenvolvimento da escrita, foi desenvolvido também a pesquisa descritiva exploratória. Mas, se tratando ainda da abordagem do trabalho, optou-se por trabalhar com o sistema de informação geográfica e geografia médica. Geografia médica, ela estuda a inter-relação dos conhecimentos geográficos e médicos, e é um ramo da ciência que destaca o papel do meio geográfico no surgimento e na distribuição de determinadas enfermidades. Então, foi fundamental para a gente poder estudar a dengue. Da geografia médica, optou-se por uma abordagem sistêmica. O que é essa abordagem sistêmica? Ela estuda vários subsistemas aplicados a uma estrutura de poder para poder compreender o todo, as tendências, as dinâmicas. Nessa abordagem sistêmica, optou-se por trazer para o trabalho as seguintes variáveis: a taxa de incidência. A taxa de incidência, ela permite que a gente entenda a velocidade a qual determinado fenômeno ocorre no espaço. Para Salvador, a gente optou por trabalhar com os distritos sanitários. Os distritos sanitários são uma partição territorial marcada para se ter ações de saúde. Por isso que a gente optou por distritos sanitários. A gente também optou, depois de todo o levantamento, todo isso desenvolvido, gerar uma síntese cartográfica, o entendimento das dinâmicas urbanas que ocorrem aqui em Salvador. Então, seguindo, essa cidade do terceiro mundo, que ela cresceu principalmente no século XX, né, ela inflou com inchaço populacional e o crescimento da mancha e da expansão urbana. Essa densificação ela ocorreu de uma maneira muito rápida. E as condições sociais, ambientais e socioeconômicas, elas não acompanharam o mesmo passo esse desenvolvimento. E aí se consolidaram cidades com espaços de infraestrutura urbana, com grandes trechos de infraestrutura precária. E a gente vê isso muito claro aqui na nossa cidade. Trechos com infraestrutura precária e trechos também com infraestrutura adequada, com infraestrutura razoável, com infraestrutura aceitável. Mas todos eles convivendo muito próximo do outro. Nesse bojo, a gente tem as doenças urbanas, as arboviroses. O Brasil se destaca no caso das arboviroses na América Latina, mas também no mundo. Eu já citei aqui o caso da proporção da pandemia do ano 2019. E a cidade de Salvador está inserida nesse meio. E é preciso a gente entender que o meio ambiente urbano ele necessita de condições mínimas para promover de maneira eficaz a saúde de toda a população que reside na cidade. Tá bom? Então, já partindo para a dengue, em uma leitura da dengue no mundo, a dengue ela ganhou uma proporção, um engajamento maior no mapa do mundo depois das duas grandes guerras mundiais. Por quê? Por causa dos fluxos populacionais. As grandes guerras elas promoveram grandes fluxos populacionais. E, a partir disso, a doença ela pulverizou. Não que ela não existisse, mas ela ganhou proporções maiores.
Aqui no Brasil, a dengue ela ganhou uma envergadura maior, uma proporção maior, principalmente após a década de 70, com o fluxo da população para as cidades, né, com o êxodo rural, com a intensificação do fluxo migratório para as cidades, as capitais elas incharam, não é? E em paralelo a gente tem um processo de urbanização, a industrialização, mas principalmente, e a gente tem que dar uma atenção especial para isso, o controle vetorial ele não foi eficaz. E aí a gente tem grandes cidades que a doença está presente de maneira endêmica, como é o caso de Salvador. E aí, falando do Brasil ainda, eu trago aqui na esquerda, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um lapisinho para vocês verem. Deixa eu apontar. Estão vendo aqui a setinha agora? Aqui, Spotlight. Estão vendo esse spot? Aqui na esquerda a gente tem um mapa, que é um mapa do Brasil. A gente tem a incidência da dengue no ano de 2020. Vocês podem ver de maneira clara, a doença está no país inteiro. É claro que em alguns lugares de uma maneira mais intensa, mais grave, mais presente, em outros menos. Mas a gente pode ver que ela está pulverizada em todas as regiões do país e em todos os estados, em graus diferentes. E aqui do lado direito, a gente tem os sorotipos da doença. Esse gráfico é importante pelo seguinte, vocês podem ver que aqui a gente tem a simbologia, a presença de um sorotipo, do sorotipo 2 e de mais de um sorotipo. E aí é importante eu citar para vocês aqui que para a manifestação da forma mais grave da doença, no caso, o indivíduo ele ele é acometido geralmente por mais de um sorotipo. Então, as pessoas que residem, por exemplo, no estado de São Paulo ou nos estados que têm mais de um sorotipo, têm uma probabilidade maior que elas venham a desenvolver, a manifestar a forma mais grave da doença. Seguindo aqui. Aqui falando a respeito de cidades, indo para cidades com mais de 1 milhão de habitantes, eu quero também trazer de novo o caso de Salvador, para vocês verem quanto Salvador é protagonista e quanto ela aparece nisso. Assim, aqui em cima a gente tem a respeito... Eu trouxe as arboviroses do Aedes aegypti, não é? As mais comuns. Aqui em cima a gente tem a dengue, e vocês veem que Salvador é a 5ª capital com a maior incidência de dengue no ano de 2020. Vale a pena a gente comentar outra coisa a respeito do ano de 2020. No ano de 2020 foi o ano que a pandemia do Covid, ela ganhou uma proporção muito grande aqui no nosso país. Então, os primeiros meses, vocês viram que eu trouxe aqui as notificações, 555 mil casos, foram praticamente os 4 primeiros meses do ano. E a partir desse momento que teve a pandemia, ocorreu o quê? Muita subnotificação e também aqueles casos fantasmas, que são as pessoas que manifestam os casos, manifestam sintomas, mas não sabem se é dengue ou se é alguma outra patologia. Então, assim, eu trouxe aqui para vocês, Salvador está em 5º lugar, se a gente considerar a dengue, mas se a gente considerar a zika e a chikungunya, Salvador aparece em 1º lugar em termos de incidência. E isso é relevante porque tudo se relaciona ao Aedes aegypti. Então, assim, falando em Salvador, bora entender que é uma cidade que tem características climáticas e topográficas bem próprias, está dentro de um espaço com a distribuição, um espaço segregação socioespacial, a gente tem espaços muito diferentes uns dos outros. Há uma ausência da cultura de reaproveitamento de águas pluviais, políticas de conservação das áreas verdes. As obras de infraestrutura elas não fomentam o uso racional e coletivo dos solos. A gente pode ver, por exemplo, um caso mais recente do BRT, que coloca aquelas faixas elevadas, enfim, eu não vou entrar nisso daqui, mas aquelas faixas elevadas atravessando a CM, será que era necessário mesmo para se implantar um BRT? Seguindo aqui, faz necessário também políticas de atuação para criar potencialidades de mudanças sociais e ambientais. Então, assim, eu trago aqui para vocês aqui alguns gráficos. Esses primeiros gráficos, eles vão tratar questões socioespaciais. Estou trazendo aqui para vocês do lado esquerdo a incidência da dengue no período de 2010 a 2019 em termos de faixa etária. E aí fica claro que a dengue ela se concentra na população economicamente ativa. Essa tabela cinza e essa coluna cinza, essa coluna laranja, é justamente a idade de 23 a 34 anos e de 35 a 49, ou seja, o pessoal que trabalha, o pessoal que sai de casa. O pessoal que sai de casa, que se bota a cara na rua e que se dispõe a ter um contato com outras regiões e vai. Isso pode vincular também com o fluxo migratório e com o fato de passar da doença andar
no espaço da cidade. Aqui do lado direito eu trago o gráfico considerando a incidência em relação ao gênero, e aí a gente pode ver que a doença está mais presente nas mulheres, o que não é uma novidade, sendo Salvador uma cidade com uma proporção maior de mulheres do que homens. E estou trazendo aqui um gráfico que está trazendo a separação por distrito sanitário, e é importante a gente pontuar. Aqui a gente tem as cores, não é? A gente pode ver, chama atenção a epidemia do ano de 2019, e chama atenção os distritos sanitários da Boca do Rio, da Liberdade e do Centro Histórico, como distritos sanitários protagonistas em termos de incidência de dengue. E por que é importante? São distritos sanitários que, se a gente olhar, são distritos sanitários com a urbanização mais antiga, já consolidada, com espaços mais pavimentados, com uma densidade populacional maior e também com habitações populares. E você sabe que habitações populares aqui na nossa cidade muito está vinculada com espaços que são provenientes de ocupação e que não têm infraestrutura urbana adequada em termos de salubridade, saneamento. Então, eu trago aqui para vocês uns gráficos, uns mapas que eu gerei. Esse mapa aqui da esquerda, ele está trazendo a densidade populacional por distrito sanitário. E aí eu vou chamar a atenção, o distrito sanitário que a gente tem aqui da Liberdade, do Centro Histórico, Itapajipe, esse trechinho do Cabula Beru, que é esse aqui, e da Boca do Rio, eles têm trechos muito densos. É claro que chama a atenção o fato de o distrito sanitário se apresentar segmentado, né? A gente vê lugares com a população mais densa, lugares com população menos densa, mas isso é uma outra discussão. É importante a gente pontuar o quê? Grandes índices de densidade populacional em determinados distritos sanitários que representam também distritos sanitários com alta incidência para a doença. E aqui do lado direito eu trago para vocês a distribuição de renda, no caso a renda do chefe de família. E aí a gente pode ver uma polarização na cidade, né? Essa faixa aqui da orla é a faixa que tem uma distribuição, o pessoal tem um acesso maior à renda, e essa faixa superior não. E a gente pode ver que os distritos sanitários também, que apresentam, que se destacaram lá atrás, em termos de incidência da doença, justamente os distritos sanitários que têm uma renda menor dos chefes de família. Sobre fatores, questões físicas, é importante a gente ter Salvador, a morfologia, né, tem formato peninsular, bacia de águas doces. Salvador ela tem um trecho de cidade real, consolidada, e a cidade formal tem as ocupações, infraestrutura precária. Não é? E vale a pena a gente destacar, nessa parte de aspectos físicos, a substituição da vegetação por pavimentações, encapsulamento de rios, tamponamento de rios, ineficiência do sistema de abastecimento d'água, a expansão das urbanizações. Aí eu trago para vocês aqui outro gráfico, traz aqui as áreas verdes por distrito sanitário. A gente pode ver que esses distritos sanitários que eu citei com maior índice de dengue, eles têm uma quantidade menor de áreas verdes, e eles também têm, do lado direito eu trago aqui os aglomerados subnormais. Eles têm uma concentração maior de aglomerados subnormais. Ainda sobre essa parte do clima, falando sobre clima, é importante a gente relatar o quê? Salvador é uma cidade de clima constante, elevado, baixa amplitude térmica e precipitações o ano inteiro, mas elas se concentram também em alguns meses. Aí eu trago esse gráfico aqui para vocês, pontuando os meses mais chuvosos com o período onde tem uma maior incidência de dengue. Aqui eu trago para vocês uns gráficos. Esse gráfico aqui é interessante porque ele mostra os trechos da cidade com uma temperatura de superfície entre 29 e 32 graus. E pela pesquisa, pelo tratamento dos dados, a gente vê que de 29 a 32 graus é a temperatura ideal para a eclosão dos ovos do Aedes aegypti. Aqui eu trago para vocês aqui uns gráficos que pontuam as doenças urbanas. Então, é importante vocês verem aqui em azul, a gente tem a dengue. E vocês podem ver que a dengue, embora que do ano de 2019, que é esse da direita, a dengue está presente de maneira mais intensa do que as outras doenças. E aí só vou pontuar. Aqui em azul é a dengue, em verde é a tuberculose. Tuberculose tiveram as meninas no turno da manhã que apresentaram o trabalho falando de tuberculose. Então, a gente pode ver que a dengue, se a gente comparar com outras doenças urbanas, ela tem uma presença maior. Essas doenças urbanas eu tirei do Plano de Saúde Municipal de Salvador. E aqui eu trago a evolução da dengue no período de 10 anos. E aí eu vou pontuar que alguns distritos sanitários, como o Centro Histórico, o Liberdade, o Cabula Beru,
e o subúrbio ferroviário, eles apresentem, e o Boca do Rio aparecem mais de uma vez, aparecem com uma frequência maior. E depois de todo esse levantamento de dados, estudo do distrito sanitário, estudo do territorial e das possibilidades desses sistemas, a gente sentiu necessidade de fazer uma síntese cartográfica para entendimento das dinâmicas espaciais. Nessa síntese cartográfica, a gente polarizou as informações. Então, assim, eu resgatei os mapas temáticos que vocês estão vendo aqui. É claro que eu trouxe a distribuição por distrito sanitário, então ele não está com aquela fragmentação que a gente viu anteriormente. E eu peguei esses dados aqui, cruzando numa matriz as informações dos mapas geográficos. E aqui, com os distritos sanitários, eu procurei o quê? Polarizar as informações. Por exemplo, eu juntei os distritos sanitários com maior quantidade de edificações subnormais, com maior trecho de áreas verdes. E, a partir disso, foram identificados 4 padrões urbanos aqui em Salvador. A partir desses padrões urbanos, foi gerado esse mapa. Nesse mapa, que a gente tem aqui o padrão 1, padrão 2, padrão 3 e padrão 4, eu cruzei essas informações com a taxa de incidência para o ano de 2019. Então, a gente tem esse padrão aqui, o padrão 1, que pega esse trecho sul da cidade, que é um trecho com maior distribuição de renda. Aqui na esquerda tem o padrão 2, que é o padrão mais antigo da cidade, do centro histórico, Liberdade. O padrão 3, que é esse daqui de cima, ele se divide em 2, né? É o trecho que tem a maior quantidade de áreas verdes, e esse padrão central aqui do meio, do miolo, é o padrão com maior quantidade de edificações subnormais. Por meio do estudo da síntese cartográfica, a gente pode ver que a dengue ela se espalha na cidade inteira. O mosquito ele tem um alto poder de adaptação, a gente faz referência, inclusive, ao clima da cidade. Depois disso, a gente entende também a dificuldade de trabalhar com dados e espaço e trazer essa racionalização, mas a cartografia, ela expõe o papel da dinâmica urbana no contexto da dengue, tanto nos aspectos socioeconômicos e climáticos de infraestrutura. Então, só para concluir aqui, é importante a gente entender que o estudo dos processos urbanos, das determinantes, influenciam na saúde das populações, que a capital baiana ela possui um quadro climatológico favorável à infestação por Aedes aegypti, que a dengue ela tem um protagonismo aqui na cidade de Salvador, e vocês viram naqueles gráficos do período de 10 anos. Os distritos sanitários aqui na cidade, eles são segmentados, e essas segmentações, elas colocam muita prova. Será que os distritos eles estão realmente caracterizando trechos da cidade de Salvador para ações em saúde? Será que as ações elas poderiam também ser pontuais ou mais direcionadas para determinados trechos? E é importante a gente destacar que, para o controle da dengue na cidade, é preciso de uma distribuição homogênea dos investimentos em infraestrutura, em políticas públicas, na inclusão socioeconômica e na moradia, para que as populações da cidade elas sejam eficazes, para que a cidade seja eficaz em termos de saúde para as populações. Eu fui um pouco rápido, fui um pouco direto, é muito conteúdo, mas que eu tentei reduzir aqui, mas eu já cumpri aqui meus 20 minutos, então eu vou agradecer esse espaço para trazer um pouquinho da minha pesquisa para vocês.